E aí pessoal, tudo bem? Como eu falei no último vídeo, tá? Nesse próximo eu vou fazer um exemplo sobre aquele conteúdo que a gente teve, aquele exemplo que estava no final ali que apareceu para vocês. Então é um exemplo bem simples aqui, mas ele é bom para a gente ver como funciona, tá? Tudo aquilo que eu expliquei na parte 1 ali, certo? Então encontre as forças internas imediatamente antes e imediatamente depois da força de 6 kN, tá? Então o que ele quer aqui? É só para a gente ver o que acontece, na verdade, quando a gente inclui ou quando a gente não inclui essa nossa força de 6 kN aqui na nossa conta, tá? Então a gente tem que primeiro encontrar os esforços internos em um ponto que está imediatamente antes aqui e outro que está imediatamente depois aqui, certo? Que eu vou chamar aqui de ponto B e aqui de ponto C. Então vamos começar encontrando no nosso ponto B, tá? Então como é que vai ficar aqui? O que a gente faz? Primeiro, calcular as reações de apoio, certo? Primeiro ponto, calcular as reações de apoio. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Momento em A a gente consegue encontrar dy, depois somatória de y encontra o y, né? Então vamos fazer isso. Somatória de momentos em A, né, é igual a zero. O que a gente vai ter aqui? Menos 6 vezes 3, né? Então menos 18, certo? Menos 6 vezes 3, mais 8 dy, certo? Mais 8 dy. 8 não, né? 3 com 6 é 9, né? Agora eu estou bem na conta aqui, né? 3 com 6 dá 9. Mais 9 dy e mais também temos ali um momento de binário aqui nesse ponto, né? Enfim, 9 kN. 9 kN é igual a zero. Logo, a gente tem que 9 dy, passa 18 somando, passa 9 subtraindo, então vai ter 9 do outro lado. Então, corta esses dois 9s. dy vai ser igual a 1 kN, correto? Então, está aqui o valor de dy, certo? Então, se dy é 9, se dy é 1, a y é 4, né? Porque 4 mais, é 5, né? Porque 5 mais 1 dá 6. Então, aqui de cara a gente já consegue ver isso. Mas vamos fazer aqui, ó, somatório de força y é igual a zero. O que a gente vai ter? dy mais ay menos 6 é igual a zero, né? Então, a y vai ser igual a 6 positivo menos dy. Então, é 5, né? 5 kN, certo? Pronto, agora a gente já tem as duas reações de apoio que a gente precisava. A gente vai partir, então, para o cálculo dos esforços internos. Então, vamos para o nosso primeiro corte, tá? Que é o corte imediatamente antes da força de 6 kN. Então, vamos para ela aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó, corte 1, certo? Corte número 1. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aquela barra, né, que eu vou desenhar aqui agora. Eu vou usar essa nossa ferramenta de barra aqui, só para ficar bonitinho. Opa, não deu aqui. Deixa eu pegar aqui nossa ferramentinha de barra, só para ela ficar mais bonitinha. Mais ou menos assim o tamanho, certo? E agora a gente vai colocar as nossas reações que a gente vai ter aqui, né? Que é o nosso AY, o nosso 6 e o nosso 6 não. O nosso 6 não vai aparecer, né? Porque a gente está imediatamente antes do 6. Então é só AY e as reações internas que vão surgir, né? Então vamos para essas fazer aqui terminar o nosso diagrama, tá? Então vou pegar a caneta aqui. A gente vai ter no ponto A, que é a nossa reação, que é a AY. A gente tem esse tamanho aqui, vai ser 3 metros, né? Tá? E aqui vai surgir as nossas reações internas, né? Então, o que a gente tem? Como a gente está usando o lado esquerdo, então a gente vai ter um esforço cortante para baixo, normal no sentido anti-horário, e a nossa... Normal não, né? Momento no sentido anti-horário e a normal aqui na direita, né? E está aqui o nosso diagrama. Como é que a gente descobre agora as forças internas? Fazendo somatório de forças em Y, X e momento. Então, somatório de forças em Y é igual a zero. O que a gente vai encontrar? AY menos V é igual a zero, certo? AY menos V é igual a zero. Logo, o nosso cortante nesse ponto aqui vai ser igual a AY. Então, V é igual a 5 kN, tá? Esse é o nosso cortante no ponto imediatamente antes da força, certo? O que a gente vai ter agora? Se a gente fizer somatório de momentos no ponto, nesse pontinho aqui, ó, no ponto do corte, o que a gente vai ter? Que é o ponto B.
a gente vai eliminar tanto a normal quanto o cortante e a gente vai sobrar só a nossa y e o m. Então, a gente sempre vai calcular momento no ponto onde a gente fez o corte, tá? Para eliminar tanto o cortante quanto a normal da nossa conta de momento. Então, vamos para ela agora. Somatório de momentos, no caso é no ponto B, né? Isso tem que ser igual a zero, porque a gente está falando de equilíbrio. Então, o que a gente vai ter aqui? O nosso m, sentido é um momento de binário aqui nesse ponto, né? Então, um momento concentrado aqui. Então, o que a gente vai ter? Um m no sentido anti-horário, então é positivo, né? De acordo com a nossa convenção de sinal aqui. E daí a gente vai ter o momento da força y, que vai ser negativo e vai estar a 3 metros, né? Então, é menos 3. A y é igual a zero. Então, se a gente for fazer essa conta aqui, isola m, a gente descobre que o nosso momento vai ser 3 vezes a y, que é 3 vezes 5, que é 15, né? Então, é 15 kilonewtons vezes metros. Esse é o nosso momento fletor no ponto B. E a normal vai ser igual a zero, né? Por quê? Porque a gente não vai ter nada mais em x, a não ser ela. Então, só para fazer aqui, né? Somatório de força em x é igual a zero, então a nossa normal é igual a 0 kN, certo? Está aqui. Então agora a gente vai para o corte 2, tá? Vamos agora incluir a força de 6 kN. Essa é a única diferença entre os dois cortes. Então, corte 2. O que a gente vai ter no nosso corte 2? A gente vai ter praticamente aqui a mesma barra, né? Isso não vai mudar nada, eu até vou copiar ela aqui, na verdade, tudo esse ponto aqui. A gente vai copiar toda essa barra. Só que agora, como ela é imediatamente depois da nossa força de 6 kN, então a nossa força de 6 kN ela vai estar aqui neste ponto, certo? Então ela vai estar aqui neste ponto final, que é o nosso ponto B. Então aqui bem na extremidade da nossa barra, agora a gente vai incluir a força de 6 kN. E vamos para as contas que a gente fez antes, as mesmas contas que a gente fez antes, a gente vai fazer agora. Então já vamos começar aqui, ó. Somatório de força em x é igual a zero. De novo, normal é igual a zero, né? Olha, para ser sincero, tá, pessoal? Quase sempre a normal vai ser igual a zero aqui nesses nossos problemas, tá? De mecânica aplicada. Quando vocês fizerem mecânica de sólidos, vocês vão trabalhar mais com a força normal, bastante até. Mas agora, aqui em mecânica aplicada, quase sempre o normal vai dar zero, tá? Não é regra, mas quase sempre dá zero. Claro, isso tudo vai depender da estrutura, tá? Então não quer dizer que é regra. Só, normalmente, se a gente tivesse um pino aqui, por exemplo, daí a normal já não seria zero, tá? Então, mas quase sempre não vai ter, tá? Só uma observação aqui. Então vamos lá, tá? Somatório de forças em y ali é igual a zero, aqui é 0 kN, né? Não deixa de ser. Então o que a gente tem em y agora? A gente vai ter a y menos v, e agora a gente tem menos 6, ó. É igual a zero. Logo, o nosso v ele vai ser 6 positivo. Não, vai ser, o v vai passar para o lado de lá, né? Então o nosso v vai ser igual a y menos 6. Agora sim, certo? Então só o v passou para o lado direito, né? Então v 5 menos 6 menos 1 kN. Esse é o nosso cortante agora naquele ponto, tá? Agora já comecem já a entender um ponto legal aqui, tá? Que eu já vou falar para vocês aqui. Veja uma coisa, tá? Se a gente fizer um corte em qualquer ponto antes de chegar na força de 6 kN, a única reação que a gente tem cisaliante aqui, a única que cisaliante no caso que corta, tá? Que tende a cortar a nossa viga, que é uma reação assim, certo? Perpendicular à viga, a única reação que a gente tem é o nosso próprio apoio, que é a Y. Então, o cortante de A até chegar na força de 6 kN, ele vai ser o nosso AY, vai ser o próprio AY, entendeu? Porque é a única reação que tem cisaliante aqui. Quando a gente chega no 6, daí muda de figura. Por quê? Porque daí a gente vai ter uma 6 no contrário. Então, o que vai ser? Vai ser a y mais 6. No caso, menos 6, né? Se a gente usar a partir do nosso desenho. Então, vai ficar menos 1 cortante. Certo? Então, deste ponto até chegar na força dy, vai ser menos 1 cortante. Então, todo esse lado aqui da barra vai ser menos 1 cortante. E quando chega aqui em dy, a gente vê que dy é igual a 1. Então, aqui vai chegar menos 1. E a gente vai ter o dy que é igual a 1. Então, no final vai zerar. Então, o cortante aqui no final é 0. Então, faz sentido, certo? Então, isso tudo a gente vai começar a pegar aqui agora.
para depois, quando a gente tiver mais habilidade, a gente tiver mais prática, a gente já conseguir fazer tudo isso aqui direto, sem precisar fazer muita conta, entendeu? Então, continuando aqui, vamos agora para o nosso momento, tá? Então, o somatório de momentos, como eu falei sempre aqui nesse ponto, então, nosso ponto B igual a zero. O que a gente vai ter? A mesma coisa, né? Que vai cortar todas essas forças aqui, incluindo a de 6 kN. Então, nosso M é igual a 3 a Y, tá? Então, M é igual a 15 kN vezes metros. E está aqui todas as nossas respostas, tá? É isso, pessoal. Essa primeira parte é isso, tá? Não tem muito mistério. Claro, agora eu vou fazer mais exercícios para explicar para vocês outros tipos de carregamentos, né? Não só forças pontuais. Assim, a gente vai ver bastante com carga distribuída, ver como é que a gente vai trabalhar com elas. Então, tudo isso eu vou fazendo agora, tá? Mas esse primeiro exemplo é bem mais simples mesmo, só para a gente ter essa ideia de fazer os cortes e tudo mais, como calcular as reações de equilíbrio, como usar as equações de equilíbrio, perdão. E é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se gostaram, peço que por favor deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, tá? Valeu!